Boa tarde. Hoje vamos começar a sétima edição do podcast Pode Administrar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu sou Jorge, sou aluno do nono semestre de administração aqui na UERN e vamos falar hoje com Isabelle Góes, Belinha para os mais chegados. Tudo bom, Belinha? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. De nada. Belinha é empreendedora, vem de uma família empreendedora, tem 2 negócios, atua na área do bem-estar e da beleza. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e sobre os passos que ela deu nessa longa estrada do empreendedorismo. Belinha. Vou chamar de Belinha, tá bom? Quais foram os primeiros passos que você deu na jornada do empreendedorismo? Como você chegou a ter 2 negócios, né? Fala um pouquinho pra gente e para os nossos ouvintes, Vamos lá, telespectadores. vou resumir um pouco, que a história é longa, mas eu acho que está no sangue mesmo, foi desde quando eu nasci, porque eu já venho de uma família empreendedora, minha avó é uma das maiores empreendedoras aqui da cidade, muito conhecida também, que é a Seção do Mercado. Então, tipo, eu já nasci dentro de um comércio, eu já nasci com meus pais empreendendo e nesse segmento de aviamento. A gente já tinha, era em casa, então eu meio que trabalhava lá também, né? Porque a gente vai ajudando em dia a dia. Tinha o convívio diário, né? Tinha um convívio diário. E aí eu cresci dentro desse comércio, eu ajudava muito. Assim, eu tenho uma lembrança de que não era algo que era um esforço para mim. Eu sempre ajudei muito em casa, no comércio. E também outras coisas que eu inventava quando eu era criança, que era fazer trufa para vender na escola. E esses foram os seus primeiros passos, então. Foi o seu primeiro negócio, foi vender trufa na escola. Outra coisa também que eu nem lembro, que tudo que aparecia, eu inventava e levava para a escola e vendia na rua, enfim. Então, e assim, eu nunca tive aquela pressão dos meus pais, o que é que você vai ser? Você vai fazer medicina? Não, eu sempre, desde que eu me entendo de gente, eu sempre falei assim, que eu queria ter meu próprio negócio. Mesmo sem ter noção assim, do que ia ser meu futuro, eu falava isso e assim, eu sempre pratiquei todos os esportes que você imaginar. Isso também talvez me ajuda muito em quem eu sou hoje, porque eu acredito muito nisso. Na minha vida em si, na parte de você ter coragem, de você enfrentar medos, desafios, eu acho que o esporte... A própria disciplina também, exatamente. Né? O esporte ajuda muito e eu sempre fui do esporte. E aí, quando eu fiz, eu acho que no segundo... Gente, pra quem não sabe, Belinha, ela é competidora. Já ganhou vários prêmios, várias competições. Então, ela tá falando isso assim, mas ela tá falando porque ela tem propriedade pra falar, viu? Eu sempre, eu sempre tive talento, porque falam que sobre esforço e talento, eu acho que eu tive talento mesmo assim, pro esporte. Não vou mentir. Eu não gosto de me gabar e nem dizer o que eu ganhei, o que eu deixei de ganhar, mas eu acho que eu tenho talento sim para o esporte. Isso me ajudou muito na minha vida pessoal e profissional, acho que me ajuda muito, sabe? Sim. Na minha conduta. Entendi. Você já falou da sua primeira experiência na infância, adolescência, quando você estava na escola, que você vendia trufas. E a primeira experiência de empreendedor mesmo, empreendedor legalizado, com CNPJ, tudo direitinho. Qual foi? Sim, foi a minha atual empresa, que é a Empório da Beleza. Empório da Beleza. Que é com meu irmão e com meu pai. Sim. Minha mãe também trabalha junto, mas nós três temos sociedade. E foi a primeira empresa, assim, antes eu fui CLT, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, aquele menor aprendiz. Sim. E comprei a minha primeira moto. Eu sempre fui, assim, muito querer independência. Sempre que fui muito. E aí, quando eu completei 18 anos, eu saí e tive o meu primeiro emprego. Eu acho que isso aí foi algo muito bom para mim. Sim. Porque é uma das coisas que eu sempre falo, assim, eu estive de um lado e agora eu estou do outro. Então, eu tenho essa noção do que é você ser patrão e ser funcionário. Tem gente que nunca foi funcionário, então não sabe o que é que o funcionário passa, entendeu? Como é bom ser tratado. Apesar que isso não, talvez influencie, mas foi bom estar desse lado. E aí eu trabalhei durante mais ou menos
2 anos nessa empresa, que eu aprendi muito. E aí foi quando eu saí, queria investir em alguma coisa, e aí fui pro meu pai. Meu pai já tinha montado, ele amola alicate de cutícula, que é, meu pai também é muito conhecido aqui em Mossoró. A gente tem a loja que a gente tem serviço e vem gente de fora, a gente tem clientes dos arredores aqui de Mossoró, de capitais, Fortaleza, Natal. Tem gente que vem de fora do Brasil uma vez por ano e traz os alicates para ele amolar. Então ele já tem um nome aqui em Mossoró também. E aí eu fui para lá no intuito de ajudar, ia até investir em outras coisas, mas aí acabei ficando. E aí foi quando a gente começou assim, é uma história também bem legal, assim, do nosso crescimento de empreendedor. Fala um pouquinho sobre esse seu crescimento do seu negócio, Sim. do Empório da Beleza. Então, a gente saiu de um lugar de 12 metros quadrados, mais ou menos. E nesse lugar de 12 metros quadrados, que era no centro, que foi quando eu comecei, meu pai ainda tinha aquela mente assim muito fechada em relação a empreender, porque ele sempre teve aquela noção de comércio de bairro. Sim. Entendeu? Que você não tinha um salário, você não investia, Um negócio mais informal, né? Por exemplo, Isso. terminava o dia, deu 200, 300 reais. O apurado do O dia, apurado né? colocava no bolso, era o que eu tinha, mas você não tinha isso. No outro dia tinha 500 de conta. Uhum. E aí era uma bola de neve que tipo, ele não tinha nem noção de como organizar e achava que estava caminhando, entendeu? E meu irmão, na época meu irmão tinha 15 anos. Eu já tinha. Ele ia fazer 16, eu ia fazer 20. E meu irmão sempre foi uma pessoa assim, até hoje. Ele com 15 anos ele já ajudava em casa. Ele trabalhava com meu pai na época. Ele chegava em casa, mãe, tá precisando de quê? Espera aí, né? Uma pessoa de 15 anos vai querer usar o dinheiro para comprar um celular novo, aí. Não, meu irmão não. E aí eu era muito assim, eu cheguei com ideias, porque eu saí da empresa que eu aprendi muito, e cheguei com muitas ideias. Eu cheguei logo eu e meu pai, a gente foi difícil, assim, sabe? De ele aceitar que eu queria ajudar, porque para ele não ia dar certo. Ele sempre foi assim. Sempre colocava alguma dificuldade. Eu falei, pai, você precisa. Eu sempre tive muito cuidado. Sim. Eu disse, e a gente já brigou muito. Normal. Porque a gente se parece muito. E aí eu cheguei, e uma das coisas primeiro que eu falei, que eu sabia que ia mexer muito com ele, eu disse, pai, você precisa ter um salário, porque a gente precisa ter meta. Se você não tem um salário e a loja não tem o dinheiro da loja, como é que a gente vai ter uma meta? Como é que a gente vai pagar as contas da loja e as suas contas? Não vai dar certo. Eu disse, tá certo. Aí foi passando, e aí a gente começou a comprar produtos direto das indústrias. Aí começou a organizar, botou fichas, porque o pessoal fica aguardando lá. Aí eu chegava, pai, vamos comprar uma televisão, que o pessoal tinha briga. Porque todo mundo queria sair logo, porque era quente, não tinha nada que entretesse as pessoas, entendeu? Sim. Aí eu, pai, vamos botar uma televisão? Não tem condições de botar uma televisão. Tá certo. Vamos botar outro ventilador? Não. E aí a gente foi abrindo um pouco. Aí vamos separar 20 reais por dia aqui para você. Para você ter ideia, a gente faturava 14 mil reais por mês. Sim. Tipo, era uma coisa assim, 500 reais por dia. Entendeu? É muito pouco. Mas era o suficiente ali naquele momento. A gente estava em crescimento. Então, aí no final do ano, que todo comerciante, eu acho que espera assim por dezembro. A gente passou de 14. Nesse meio tempo, aí eu consegui ir puxando um pouco, guardando um dinheiro para ele. Quando você precisar de mais. Fazia um caixa 2, né? Caixa 2, isso. Não, eu dizia, quando você precisar de mais, pronto, pega aqui. Aí foi quando a gente começou a ter o próprio dinheiro da loja. Sim. E ele começou a se desvincular disso. Separou o dinheiro dele e o dinheiro da loja, Exatamente. do CPF e do CNPJ, né? Que é o certo a se fazer mesmo. Só que aí foi difícil, né? Teve a resistência. Mas foi. Mas aí a gente conseguiu comprar a TV, conseguiu climatizar a loja. Mas isso tudo assim, ó,
bora, não, certo. vai dar certo. E vamos, e aí, meu irmão, bora, e não sei o quê, e a gente botamos sistema na loja. Não, não precisa de sistema, porque ninguém tem sistema aí. Eu disse, a gente não pode se comparar com os pequenos, a gente tem que se comparar com os grandes. E aí a gente botou sistema, começou a pagar imposto, Uhum. sabe? Legalizar, Se né? legalizar, aí botou um nome para a loja, uma identidade, que era só a loja de Zé, Uhum. entendeu? Lá dos alicates. E aí a gente colocou um nome. Bem personificado nele, na Isso, figura dele, né? isso. E até hoje é também. Uhum. Só que a gente cresceu tanto que tipo, todo mundo consegue. A gente tem público para todos os lados. E a parte de beleza é uma parte muito ampla. Que você. Eu gosto muito de trabalhar nessa área porque você não pega só um público. O nosso público é profissionais, consumidor final, entendeu? Tem muita coisa que você pode. Tudo, né? tudo. Tipo, é coisa que a gente precisa. Na pandemia, eu acho que foi a época que a gente mais vendeu. Foi mesmo. O povo não podia ir para manicure, nem para E, cabelo, fazer em casa, né? exato, e muita gente procurou trabalhar em casa também. Uhum. Então, Ganhar um extra. é isso. Então, a gente começou a vender para as pessoas começar a comercializar seus serviços em casa. E o seu outro negócio? Pode falar um pouquinho sobre ele? Posso, com certeza. Ali é difícil. São dois ramos totalmente diferentes. Totalmente. Eu trabalho das duas formas, ou da mesma forma nos dois. Eu tento ser a melhor pessoa lá dentro, sabe? Com todo mundo, porque eu dou prioridade ao cliente. Já fui até julgada por isso. Uhum. E, não, tem que ser bom para mim, não. Tem que ser bom para o cliente, claro, sem sair dali do que a gente pode fazer. Mas no box, a relação interpessoal é muito forte. Nossos clientes, eles estão ali 24 horas todos os dias da semana. Então, você tem que agradar eles. Eles vão prestar atenção em tudo que tem. Entendeu? Em todos os detalhes, eles vão prestar atenção. É diferente da loja, por exemplo. Você chega lá para comprar um shampoo, você vai hoje e só vai próximo mês. No box, não. Todos os dias você está lá. Então, você vai ter percepção de coisas todos os dias. Então, você tem que estar agradando, você tem que estar modificando, você tem que estar. E eu vou ser muito sincera, assim, por muito tempo, como eu tinha dois negócios e a minha prioridade sempre foi a loja, porque era o que eu consegui pagar minhas contas e o box ainda estava em crescente e tudo. Eu não dava, assim, tanta prioridade quanto eu dou hoje, porque hoje eu tô só. Sim. Eu já passei por 3 sócios e hoje eu tô só. E hoje eu tenho que fazer. É você por você. É eu por mim. Então, antes meio que eu esperava que o outro fosse. Às vezes eu não fazia porque eu sabia que tinha que vir um esforço do outro lado, porque sempre o barco cai para um lado, se não tiver aquele equilíbrio. Exato. Se você E fizer sempre, o outro nunca vai ter a oportunidade de fazer, então exatamente, você vai sempre fazer, né? exatamente. E eu tive um grande problema, assim, já, sabe? Eu já tive um problema de estresse, que eu não conseguia, por muito tempo, assim, eu sempre fui muito, fazia tudo, eu gosto de fazer tudo, eu sei de tudo um pouco, e eu tinha dificuldade em delegar. Uhum. E aí depois da pandemia já, só que tava tendo ainda Covid, meu sócio ficou com Covid, um professor ficou com Covid. Aí eu tive que ficar no box, a gente tinha uma lanchonete no box. Não sei se você lembra da época, tinha uma lanchonete no box, Uhum. que Lembro. tinha que fazer compras, não sei o que, diariamente. Tive que dar aula no lugar do professor e uma funcionária da loja estava de férias, que era só ela que ficava no carro. Eita, tem que se desmembrar em três. Eu fiquei louca, para você ter ideia. Eu tive um problema de dor de cabeça, de enxaqueca. Eu fiz todos os exames que você imaginar, de tomografia, exame de sangue, tudo. Era só estresse. Depois daí, aí eu comecei a relaxar mais, assim, sabe? Eu acho que a gente quer abraçar o mundo e não Não precisa, pode, não né? pode. Para a nossa saúde mesmo. Certo que hoje pronto, por exemplo, hoje a minha rotina eu começo às 5 horas da manhã, vou dar aula, limpo o bloco,
depois vou para a loja, já tomo banho no box. Vou para a loja, passo o dia inteiro na loja, depois vou para o box, tento treinar, que eu sou também atleta, né? Dou aula e às vezes fecho o box, saio de 9h30 da noite. Só que, tipo, a minha mente hoje é totalmente diferente de antes. Sim. Entendeu? Antes eu me cobrava muito, eu queria que tudo tivesse perfeito, eu queria que alguém errou aqui, alguém errou e agora o que é que eu faço? Hoje não. Hoje eu tô mais. Acho que você aprendeu o que eu aprendi também. Eu aprendi com a professora. Você aprendeu com a experiência. O feito é melhor do que o perfeito, né? E é isso. O negócio é isso mesmo. É fazer, iniciar, botar as caras e começar. Mas você, e nessa sua trajetória, você teve algum projeto que foi frustrado, que você não conseguiu dar continuidade, que não avançou? Acho que no meio do tempo assim a gente vai. Eu não tenho medo de arriscar, sabe? A gente já teve outras lojas também. Sim. A gente abriu uma loja em Baraúna e na época da pandemia passou um pouquíssimo tempo funcionando. Aí a gente fechou a loja de Baraúna porque não estava conseguindo manter. Fechamos a loja de Baraúna. Aí a gente se mudou da loja aqui em Mossoró e reabrimos no lugar que a gente estava, porque foi feita uma reforma, a gente ficou com duas. Aí os custos ficaram muito altos. E nessa época a gente ainda tá, meio que passou por uma crise, sabe? Nessa época, eu acho que estava abrindo loja de cosméticos em toda a esquina que você imaginar. Abri uma loja em frente à loja da gente. Tipo açaí, né? Tipo isso. Aí, tipo, eu gosto de concorrência, eu não tenho medo de concorrência. Mas, querendo ou não, você sente um pouco, porque tá certo. O cliente chegou aqui para mim. Eu tô vendendo um produto a tanto. Você tá procurando preço? Então, ele vai para lá. Só que ele não oferece um bom atendimento, ele não oferece um café. Assim, tem aquela diferença, entendeu? E as pessoas vão buscando. Se espalha mais, né? Se espalha mais, que foi o que aconteceu no box também. Quando a gente abriu o box, eu acho que tinha 4. Tinha o Felipe, Sertão, foi, acho que o Santa já o Santa e vocês. Eu acho que tinha também o de Midian já. Pronto, tinha 4. O Antares. Aí a gente abriu. Aí depois. Porque o Antares é bem escondido aí. Eles nunca foram muito centrais, Mas aí pronto, depois aí foi abrindo outro. Aí tipo, o aluno, não, mas tá perto da minha casa. Aí a gente se entende, eu não tenho que. Entendeu? Eu nunca vou ficar. É normal. Sim. E como foi, de onde surgiu a ideia de um box, de abrir um box? Gente, box é o templo, o lugar que você faz crossfit, vai lá treinar, e chamamos de box. Sim. Que é o cross training, né? Isso, o cross training. Porque o crossfit é a marca. E não foi. Eu já tinha tido essa ideia, né? A pessoa começa a treinar, e já tem aquela mente empreendedora, e dá logo um start. Vou abrir um box. Quem nunca fez crossfit e pensou em abrir um box, né? E também a gente, hoje, nesse lugar, eu sei que o quanto é difícil. Talvez se eu tivesse investido em outra coisa, eu teria. Mas tudo tem um propósito. E eu tenho um propósito muito grande lá, que é ajudar pessoas e salvar vidas, porque é muito importante isso. Então, por isso que eu não eu digo assim, se eu tivesse investido o dinheiro que eu investi em outro empreendimento, o retorno teria sido mais rápido. Com certeza, e talvez eu estaria botado na loja, né? Sim, com certeza. Foi da loja que eu tirei. Entendeu? Mas assim, é como eu tô dizendo, tudo tem um propósito. Eu não me arrependi de nada que eu fiz. Nada. Se eu disser assim, hoje eu não vou mais, vou vender a minha parte no box, eu não iria me arrepender, porque faz parte do processo de você mudar, se você... Você teria, não pena, mas você teria coragem de se desfazer do box? Hoje não. Já pensei muito. Não foi uma, não foi duas, não foi muitas. E o que é que lhe faz não se desfazer desse negócio? Eu acho que o prazer de fazer isso, de ver pessoas lá dentro mudando vida, sentindo bem. Porque, assim, a dificuldade é o financeiro. Não vou mentir. A dificuldade é financeira, é muito difícil. Porque é aquela coisa. Eu só tenho um cliente lá uma vez por mês. Você só paga uma vez por mês e vai lá
e pronto. Para eu perder você é assim, ó. Mas para eu ganhar é muito difícil. Porque às vezes você já tem um vínculo com outro, ou você não se dá bem, não é nem comigo, é com outros alunos. Não gosta do professor. Qualquer coisinha é um motivo. Qualquer besteirinha. Alguém olhou errado. Não, entendeu? Então, assim, é muito difícil. É diferente de você ter um produto. Eu tenho aqui esse produto, olha, esse produto é maravilhoso, vai te fazer muito bem. Você toma ele 3 vezes por dia e tudo. Tipo, você vai chegar, vai comprar, vai indicar para outras pessoas. Você pode comprar 3, você pode comprar 6, você pode revender. Você pode vir amanhã, você pode vir daqui a 2 semanas. Exatamente. Você pode vir uma vez no dia, não. O box, você só me paga uma vez. Então, assim, é muito limitado o fluxo de caixa. Uhum. Entendeu? Então, assim, é essa dificuldade que eu sinto na questão financeira. Sim. É interessante. Mas o propósito é o que mantém você nesse negócio, Exatamente. então, né? Eu gosto muito. É o que me segura lá. Certo. Eu tenho outra pergunta. Como você fez para montar esse time, o time que você tem hoje na sua loja? Eu sei que é um negócio familiar, mas você também tem funcionários, né? Você mesmo que fez o treinamento, você mesmo que fez a seleção, ou vocês contrataram outras pessoas? Sim, nós mesmos que fizemos. Vocês que fizeram, né? Então foi um processo interno, né? Isso. A minha funcionária que eu tenho mais antiga tem 8 anos. 8 anos. Hoje ela é minha gerente. Foi a Funcionário 8 primeira anos. funcionária que a gente fez. A primeira. E ela foi galgando os degraus, né? Bom ter se reconhecer um bom profissional, né? E como é a sua rotina de empreendedora, assim? Como é o seu dia a dia? Sim. Então, hoje, no box, eu passei por um processo de afastamento, assim, do meu outro sócio, né? Meu antigo sócio agora, recente. E aí eu fiquei com algumas despesas extra para poder eu ficar sozinha no box, porque eu tive que comprar aparelho. Sim. E aí eu tive que não tenho ninguém da parte da limpeza e ninguém da recepção. Então eu tive que abdicar disso. Eu tô além de dar aula, eu tô tendo que limpar o box, para eu poder conseguir tudo. isso. Para eu poder conseguir ficar com essa parte. 100%. 100%. E aí, por exemplo, acordo, aí dou aula. Essa parte, de manhãzinha, 5h30. Aí terminou da aula, eu faço a limpeza do box. Isso assim, um aluno me chama, vamos fazer uma matrícula, eu quero fazer um pagamento. Estou tendo ideias de outras coisas também para incrementar camisas, roupas, conjuntos que eu vou mandar fazer também. Outras coisas que vai dar um extrazinho pra gente. Entendeu? Até para diversificar, né? Isso. E a marca, né, também. Sim, consolidar. E é uma coisa que eu acho que era uma falha nossa, que a gente nunca teve, sabe? É mais essa questão, sabe? De você querer também esperar que as pessoas tenham. Não só você. Então agora é o momento que eu não vou esperar por ninguém. Eu vou ter minhas ideias e eu vou Vai fazer. Não que eu não fiz porque o fulano, não. É porque realmente você dá uma relaxada em relação a algumas coisas. Você espera que as outras pessoas também, entendeu? Coloquem em prática e tudo. E agora eu por mim, então para você ter ideia que eu até vi esses dias foi que eu me matava de trabalhar. Tipo assim, eu era empreendedora que me matava de trabalhar. Minha cabeça não para. Minha cabeça não para. Eu deito para dormir, aí eu pensando o que é que eu vou fazer. Sabe, no outro dia, não sei o que não para. Mas é normal, acho que é normal. É a cabeça do empreendedor. O empreendedor mesmo, a cabeça dele está sempre pensando no futuro, no presente, claro, porque não pode deixar de lado, mas principalmente no futuro. Porque é onde ele quer chegar que ele vai almejar, né? Exatamente. Que ele vai traçar as estratégias para chegar naquele resultado que ele espera, né? Hoje em dia empreender está muito difícil. Porque todo mundo quer empreender, só que o diferencial é o que faz você ter sucesso. Sim. Já que você falou em diferencial, qual é o seu diferencial?
que você acha que é o seu diferencial? Eu acho que ter ideias, assim, de ter ideias, eu gosto muito de ter ideias. Por exemplo, hoje eu já tive uma ideia lá na loja, de fazer umas necessaire para colocar máquina de tosa, já com a. Tipo assim, que a gente faz a fiação de lâmina de máquina de tosa, a gente afia. Então, afia todo tipo de lâmina. Todo tipo de coisa. Trabalha muito. Eu pensava que era só tesoura, alicate. Tudo. A gente amola tudo. Teve aí, lâmina, teve uma lâmina, vocês amolam. Tem muito cliente de tosa, toda a região também. Os groomers. Exatamente. E aí hoje eu já tive uma ideia, eu fazendo um pedido lá, vi uma necessidade, aí eu chamei meu irmão, olha aqui, vamos fazer, a gente bota isso aqui. Tipo assim, você tem que estar tendo ideias e estar botando em prática. E isso são coisas diferentes. E você, entendeu? Eu gosto muito dessa parte de criação. Sim, não ficar na mesmice, né? Tá sempre buscando novas coisas, novos produtos, novos serviços, né? E o diferencial. Claro que o que as pessoas estão procurando, mas tipo, você tem uma coisa que que eu sempre fui muito assim, sempre fui muito de ouvir. Tipo, chegar para o cliente, e aí, você tem isso aqui? Aí eu dizia, tem um não, mas vai chegar. Eu dizia desse jeito. Mesmo que... Jura você. A pessoa, cadê a foto? É o quê? Eu ia procurar. Procurar fornecedor, não sei o quê, anotava. A gente começou assim. Foi as clientes. Ó, preciso disso, não sei o quê, traga isso. O povo tá procurando isso. Eu sempre fui, meu irmão também, né? Eu falo mas... É vocês assim, dois, né? Nós dois sempre, a gente andou muito unidos, sabe? Qual você acha que é o seu estilo de liderança? Mais centralizador, mais aberto, mais... Como você acha que você lidera? Eu acho que mais... Eu gosto de ouvir mais. Eu gosto de... Eu sou mais aberta a ouvir, claro que não saindo do que eu penso, do meu propósito, do que eu quero ali naquele momento, mas eu não sou aquela pessoa que bate o martelo e diga assim, vai ser assim e acabou. Claro que depois que eu faço isso, tá dito. Mas, tipo, eu gosto de ouvir. Antes de tomar a decisão, você ouve as pessoas, seus sócios. O que é que você acha? Uhum. Vamos aqui, vamos se organizar. Até mesmo dos meus colaboradores. Sim. Eu gosto, entendeu? Tem uma ideia, tipo lá no box, por exemplo, tem os professores. Então você é mais democrático. Eu sou mais democrático. Já meu irmão é mais... Agora, assim, eu e meu irmão, a gente se entende. A gente não decide nada sem a gente... E ele confia em mim, eu confio nele. Se eu disser assim, tô pensando nisso aqui, ele diz, não, isso não tá pronto. Isso é importante. Mas, assim, quando a gente decide uma coisa, eu busco ouvir ali, porque às vezes eles estão mais por dentro do que a gente, entendeu? Mas, assim, na questão financeira, na questão de comissão, na questão de... Enfim, isso aí só a gente pode resolver. O que você acha que é mais fácil? Ter um sócio familiar ou um sócio externo, sem ser da família? No meu caso... Já que ambos os seus negócios foram em sociedade, né? Então, Belinha, você já passou tanto por sociedade com familiares, né? Como com outras pessoas, sociedades externas, digamos assim. Qual você achou a mais fácil, assim, na sua opinião, na sua vivência? E qual você não teria novamente? Se você pudesse escolher, claro. Sim. Né? Porque nem sempre a gente, como empreendedor, pode escolher com quem a gente faz sociedade ou não, né? Verdade. Eu, assim, pelas minhas experiências não foram ruins, mesmo sem ser familiar. Com a minha família é uma experiência muito boa, que, assim, eu cresci com essa mentalidade de que sociedade não prestava. Meu pai já foi sócio com um familiar e, tipo, não teve problema, assim. Mas não foi uma boa experiência. Mas não foi uma boa experiência. E eu cresci com isso na minha cabeça. Tanto que quando chegou a oportunidade de ter um sócio para abrir o box, a primeira coisa que eu disse, não, eu tenho medo de sociedade. Eu usei esse nome medo, que eu não gosto de usar. Sim. Mas eu tinha receio, sabe? De não dar certo, de dar problema, porque eu gosto de paz na minha vida. E deu certo. Assim, até hoje eu tenho contato com todos, mas talvez teria uma seletividade maior hoje em escolher sócios, sabe? Sim. Porque realmente é como eu estou dizendo, eu gosto de paz.
às vezes não vale a pena. E até a gente tentou, nessa última opção agora, quando eu estava com um sócio anterior, a gente tentou outro sócio para ver se ajudava nos custos do box e tudo, mas tudo tem que acontecer na hora certa, né? É. E, enfim. Mas não tive experiências muito ruins em sociedade, não. Sim. Não deram certo, mas tá tudo bem. Entendeu? Mas o que é do jogo não dá Sim, certo também, mas sim. não foi por problemas, Não, brigas, né? não. Nenhum. Interessante. Bom. E é uma boa coisa, porque muitas pessoas têm medo, têm justamente essa recusa de fazer sociedade, porque justamente tem medo, né? De lidar com outras pessoas, lidar com gente, com Sim. pessoas é difícil, Sim. né? A gente sabe que não é fácil. Até a confiança em si. Isso. É Porque muito você tá difícil você mexendo com conseguir. dinheiro, né? Então não é todo mundo que Exatamente. você vai se confiar 100%. Isso. E vamos falar um pouquinho mais do box. A ideia de ter o box foi quando? Fala um Então, pouquinho do início, sim. da gestação dele. Então, eu estava treinando e lá eu que teve essa ideia. Uhum. Lá eu tive a ideia de abrir o box com o Diego, que era meu antigo sócio, e me chamou. E Lá aí foi seu sócio também. foi. Só que quando a gente abriu o box, 3 meses depois deu a pandemia. Eu lembro. Era ali no Alto São Manuel, né? Era Foi um baque, perto, assim. naquele triângulo assim, perto do posto Imperial, né? É. Em frente, eu acho, em frente ao posto Imperial. Exatamente. E aí veio a pandemia, com 3 meses. Imagina. Né? A gente vinha, assim, numa sinuca de bico grande, porque teve atraso. O Pardo só tem 5 anos. 2020. E parece ser. Vai atravessando tanto tempo. Parece. Eu sinto o boxe bem consolidado, Eu sabe? também. Eu sinto ele bem consolidado. Eu sinto que o boxe tem um nome muito forte, assim, tanto do empreendimento em si, mas também do que eu consegui construir. Claro que muitas pessoas, né, passaram por lá, mas nesse meio tempo de ser atleta, de levar o nome do boxe para fora, Sim. e manter uma harmonia ali dentro do boxe. Eu acho que isso aí gera uma confiança nas pessoas, gera credibilidade. Eu sinto isso, sabe? Hoje, principalmente. Essa é a sua sensação, né? A minha sensação hoje é essa. Eu já Eu tive turbilhão de sensações lá dentro. turbilhão de sensações dentro de mim, De né? tudo que você imaginar. É, porque eu lembro que eu saí do meu antigo box e fui pra lá, mas eu não sei se foi porque era perto da minha casa ou se era porque tinha um amigo que treinava lá. Não lembro. Mas acho que foi. Mas acho que foi mais por causa do logo e do nome. Sim. Porque vocês não sabem, mas depois a gente põe aqui uma fotozinha da logo dela. Mas o box dela chama-se Pardos, Box Pardos. E tem um leopardo. Tem um que é um felino. E eu adoro gatos, né? Então, me sinto em casa ali. Faz todo sentido. E de onde veio a ideia do nome Pardos? O nome do box. Então, a ideia também foi minha no início. A gente queria um nome que tivesse um mascote. Queria um nome assim, que tivesse um mascotezinho pra gente usar em competições. E aí veio milhões de nomes na cabeça e a gente não se agradava, ou se agradava e já tinha. E foi passando, passando. Foi quando eu acho que eu estava pesquisando, não lembro, sobre alguns mascotes e vi o leopardo e vi o nome Pardos. Que inclusive tem um box que se chama Pardos, lá pro sul. Acho que é Pardos CrossFit. Mas depois que eu encasquetei com o nome, eu não quis de jeito nenhum mais. A gente rodou ainda, quando viu que já tinha um, né? Aí, não, vamos procurar outro. E rodamos, até que não, nada mais agradável. E aí ficou o nome Paz, a gente patenteou. Eu sei que eu já vi lá na recepção a plaquinha, né? Da patente da marca. A gente patenteou para ter essa segurança de não ter que mudar o nome. E aí ficou. Aí depois que a gente achou o nome, aí lá vai a logo
como é que vai ser? E a gente tinha, às vezes você tem uma coisa na cabeça, mas você não consegue passar para o papel. Sim. E aí mexeu, foi para várias pessoas, e aí uma pessoa conseguiu trazer tanto o leopardo quanto as garras, porque eu gosto muito das garras. Eu acho uma identidade muito forte, assim, Sim. aquelas garras. A garra, a propaganda, a garra, né, do esporte. A garra, o nome garra, né? E o desenho, eu acho muito legal. E aí, pronto, ficou. Até hoje, graças a Deus, tá lá. E qual é a sua estratégia que você usa para conseguir cliente? Tanto no. Vamos falar um pouquinho do box agora, né? Sim. Pro box, que você disse que é onde você sente que tem uma dificuldade maior na questão de fluxo, né? Então, como é o seu processo de funil de vendas, de conseguir clientes? Sim. Então, hoje eu acho que o nosso maior meio é o Instagram, né? E o que eu falei para você, eu acho que o Pardo já tem um nome. Basta só as pessoas dizer eu vou, ou então tem um amigo que diga, venha, né? Que é sempre assim, CrossFit é assim, você tem que ir com alguém. Mas uma das coisas assim que eu acho que é o pilar, seja onde for, é um bom atendimento, é uma atenção que você dá, é você chamar. E eu, como eu dou aula hoje, eu também sou professora, eu gosto dessa coisa, é diferente. Não que todos os professores, pelo menos assim, eu acho que a minha equipe é uma das melhores, porque todo mundo é muito dedicado, já tem nome também como profissional de educação física. Você tem você, né? Tem Jadson, que também já é bem conhecido aqui, já ganhou vários campeonatos de calistenia, né? Jadson é muito bom de ginástica. De ginástica, principalmente, né? Da parte de BMU, UP, isso é muito bom mesmo. Handstand, handstand é andar de cabeça para baixo. Tinha Lion, né? Sim. Que também era bem conhecido, já ganhou vários campeonatos. Você, né? Claro. Tem Roberta. Tem Robertinha também. Duda também, que já. Duda e tem Jonathan e Júlio. E Júlio. A gente tem uma equipe boa, que hoje também entrou Cleiton. Do Endurance, né? Então, assim, a gente tem uma equipe muito boa, sabe? E, assim, eu prezo sempre pela mesma coisa. Tem que. Nada de militarismo, nada de ser rígido. As pessoas estão lá para. Cada um tem um objetivo diferente. Mas a maioria está lá para uma aula de escape, para se divertir, para qualidade de vida, bem-estar. Então, tipo assim, às vezes a pessoa não está naquela vibe de fazer mais. Mas às vezes você sente ali, diz, vamos, sabe aquela motivação. Então, eu acho que a gente tem que sempre dosar. Meio termo. O meio termo. É você saber ter um jogo de cintura e saber chamar. Eu gosto muito de motivar, mas se a pessoa disser assim, eu não estou conseguindo, eu jamais vou ficar insistindo, insistir, dizer, faça. Não. Você tem que ter ali aquele meio termo, você tem que ser humano ali, naquele momento. Dizer, não quer, quer. Entendeu? Tem que ser mais professor do que empreendedor, Exatamente. Né? Eu vou mais para descarregar a energia do dia. Mas Lógico que tem. Pode dizer. Não, assim, como você falou, né? Como eu estava falando, que a gente tem que saber dosar. E também tem que partir do aluno a questão do respeito, da disciplina. Às vezes você chega, o aluno quer ficar no celular na hora do treino, aí você vai lá, chega, ó, não pode, tudo. Então, assim, tem que partir das duas partes. Claro que eu não vou chegar também gritando, jamais. Mas tem que ter, sabe, aquele senso, a gente prega uma disciplina, de você chegar no horário. Até porque quem faz o CrossFit, ele já sabe, meio que implícito essas regras comuns, né? Inclusive lá no quadro. E a questão também de você manter ordem, entendeu? Na aula. E você tá com um professor ali, é diferente também de uma academia. Você chega, você treina sozinho, você tem um professor ali só para te orientar e tal, mas a aula de turma é uma aula que você não está treinando sozinho, tem várias pessoas. Isso. Então, se você conversa, se você atrapalha a aula, você não está atrapalhando, você não está desrespeitando só o professor, você está desrespeitando outros alunos também. Então, para você manter a ordem, você precisa ter esse... Uma certa rigidez também, mas não tão rígido.
difícil. Eu antes de entrar no CrossFit, eu fazia jiu-jitsu, então eu senti um pouco, né? Sim. Porque no jiu-jitsu é bem mais Uhum. rígido. E o professor é o mestre lá e tal, não sei o quê. E no CrossFit, lógico, tem essa rigidez, mas não é tanto assim como no jiu-jitsu. É, E você faz pesquisas, faz pesquisa de satisfação, faz questionários para saber como é que está sendo o atendimento, o que pode melhorar, Sim. faz dos dois Os empreendimentos. dois empreendedores. Por No quê? box foi feito agora, recente. Uhum, Eu peguei um pouco de cada área, né? Para eu conseguir ter uma noção mais ou menos ali como era que estava funcionando o box no geral. Mas também foi uma mudança que eu consegui ter agora. Ou essa percepção de ter essa atitude de fazer isso, entendeu? uhum. E aí, agora nessa gestão, eu consegui ter essa atitude de olhar com esses olhos de o que é que eu posso melhorar ali. E foi muito bom, foi muito satisfatório. Você conseguiu pegar informações úteis, bem Muita, mais. muita. Porque a gente consegue, né, quando a gente faz essas pesquisas, questionários simples do Google, né? A gente consegue pegar informações que a gente, no boca a boca, não teria acesso, né? Sim, Que as pessoas se sentem mais à vontade sim. para. Inclusive eu botei anônimo. Nem eu queria saber quem era que estava falando. Queria só Não, informação para melhorar mesmo, isso, né? E sempre buscando exatamente. melhoria. Não quero saber quem. E assim, as pessoas se sentem mais à vontade para falar. E eu acho que até não fica nenhum mal-estar com Uhum. ninguém. Até porque eu não vou mentir. Eu acho que eu não tive nenhuma reclamação assim ruim. Foi mais questões mesmo que a gente precisa melhorar. Que não vou dizer a você que é perfeito, não é. Entendeu? Alguma limpeza ali, uma manutenção, umas anilhas. E é fato, é fato. Eu não vou dizer que estão errados de Até porque jeito não foi nenhum. nada E demais isso, e também. é bom você. É aquilo que eu falei, tipo, os alunos estão lá todos os dias. Então, eles têm uma percepção que às vezes a gente não tem. Porque a gente está lá todo dia, mas a gente dá uma aula, treina, e não sei o quê, eu cuido de outras coisas, e Uhum. acaba que passa despercebido algumas coisas. E até a própria visão do empreendedor, do gestor, ele é diferente do cliente, do Sim. aluno, né? Então, você poder ter essa percepção, um outro olhar, é muito interessante e é muito produtivo, né, para o Tem negócio. coisas também que não vai ter como a gente mudar assim, do dia para noite, não tem. Às vezes até a pessoa diz assim, não, precisa mudar isso. Mas ninguém tem a noção de quanto iria ter um curso. E às vezes tem coisinhas, pronto, eu já consegui fazer muitas coisas. Eu mesma fui, pintei o piso do banheiro que ninguém falou, mas era todo manchado o piso do Eu banheiro. nunca percebi. Pois é, tem gente que nunca percebeu. Só que eu era uma coisa que eu me incomodava, porque desde quando a gente entrou no prédio era meio queimado. Cimento queimado. Não, a cerâmica era Sim, ó, manchada. cerâmica, tá. E aí eu sempre tive esse toque. Aí quando foi esse feriado agora, fui lá, pintei o chão. Consegui um método mais barato, Uhum. fui lá eu mesmo pintei o chão. Então assim, aos pouquinhos a gente vai fazendo coisas que dá. E até porque num negócio, quando você empreende, você não pode fazer tudo de uma vez, né? Sempre paulatinamente, até porque os recursos são escassos. Você sabe que como você é empreendedora, e para você conseguir um empréstimo é super difícil, super burocrático, né? Exato. Então as coisas tem no Brasil, principalmente as coisas são feitas é, de degrau em degrau, né? E vamos falar um pouquinho do futuro agora. Quais são os seus próximos passos, tanto no box Pardos como na Emporium da Beleza? Então, Que é, você almeja, né? sim. Na Empório, a gente busca muito questão de crescimento de produtos, sabe? De buscar públicos que a gente não consegue ainda atingir algumas outras áreas que realmente. É porque é aquela coisa, você está limitado ali. Se você for fazer só o mesmo que todo mundo faz, você vai ficar parado. Uhum. Então, você criar coisas, você produzir coisas diferentes, você criar conteúdo diferente, você trazer produtos coreanos, entendeu? Tipo assim, eu tô nessa vibe. Que é Trazer do coisa, skincare, né? Os produtos skincare, que são os melhores. se atualizar, Sim. entendeu? Buscar, a gente está buscando hoje, mas também viajar mais.
Pra feira. para feira, para trazer coisas novas, porque até chegar aqui demora. Então a gente Tem que ir lá, tem que ver, fazer o pedido. Exato. Aí tem que faturar, tem que vir, entregar. Não, Aí você tem que botar no sistema para depois falar pra Exato. feira, né? Mas, tipo assim, é um mundo que a gente não consegue ter 10% do que. Eu imagino. Porque as coisas chegam de fora para lá, O seu mix de produtos, você tem uma média de quantos produtos, mais ou menos, na sua loja? é muito difícil. Mais É muito. muito. E, tipo, hoje passa na média de 200 pessoas pela loja por dia. Por dia. Tá? É muito. E do BOC, procurar fazer mais eventos esse ano. A minha ideia é essa, fazer mais eventos, buscar trazer mais pessoas, fazer eventos também com profissionais de fora, sabe? Workshop. Exatamente. E é isso, aos pouquinho também eu vou criando na minha cabeça, assim, tipo, de dia pra noite, deu a louca aqui, eu vou fazer isso. E você já buscou alguma ajuda profissional, uma assessoria, uma consultoria? Então, eu vou agora no próximo mês, vou fazer um Empretec. Empretec. Estou bem ansiosa para fazer. Depois de 12 anos, E é aquela coisa também, né? Porque quando disseram assim, eu me assustei. Quando disseram assim, você vai passar uma semana trancada, você não vai poder. E uma pessoa que sai de casa de 5 horas da manhã e chega de 9 horas da noite, tem tempo de nada, mas estou bem feliz em abdicar essa semana para É uma experiência aprender. super rica, a Empretec. Quem faz gosta bastante. E o Sebrae, né? Sim. O Sebrae é um grande parceiro dos pequenos negócios no Brasil. Belinha, já finalizando, como você vê sua empresa? Vamos falar do box, que eu sei que é a sua grande paixão. Do box Pardos. Onde é que você vê o box daqui a 5 anos? Sim. Na realidade, assim, eu acho que o crescimento que a gente consegue ver lá dentro hoje, na minha cabeça, é com mais equipamentos, mais professores, mais modalidades, com funcionamento de horários mais extensos. A gente tem um limite hoje de 7 horas, por exemplo, 7 aulas, ter mais. Então, assim, eu almejo ter uma empresa funcionando mais tempo, com mais pessoas circulando, com mais equipamentos, com mais possibilidades. Entendi. Assim, eu acho que daqui a uns 5 anos eu vou estar. É o que você almeja, É né? o que eu almejo. E as estratégias estão caminhando para isso, estão nesse sentido. Isso. Aos pouquinhos eu acho que vai dar certo. E já finalizando, infelizmente, pessoal, que é bom durar pouco. Deixa um conselho, uma palavra para quem quer empreender. Qual que você diria para essas pessoas? Então, eu acho que, como eu falei no início, né, que eu sempre fui de esporte, o risco sempre tem. A gente tem que ter coragem. Se você não tiver coragem, eu já andei de skate. E a primeira vez que você vai descer uma rampa, você tem um receio. Mas depois que você desce, você vê o quanto é maravilhoso você estar em cima daquele skate e você viver aquele momento. Então, tem um risco. Tudo na vida tem um risco. Se você tiver medo de enfrentar, você não vai viver nada do que a vida tem para oferecer. Então, empreender é isso. Empreender é isso. É você se arriscar, é você ter coragem, é você colocar a mão na massa, é você chegar e fazer e dizer assim, vai dar certo, que eu sou muito assim de energia, de pensamento, e a primeira coisa que você tem que fazer quando você pensa em algo que você vai aplicar é você ter certeza que aquilo vai dar certo. E se não deu, ali você aprendeu. Porque na vida ou você aprende, ou você ganha ou você aprende. Você não perde. Ninguém perde. É uma experiência que você tem que tirar ali o melhor de você. Tem que tirar dali uma lição. Exatamente. E empreender todo dia é assim. É você ter um funcionário que dê um trabalho, é você ter um funcionário bom. Então, tipo assim, todo dia você tem ali alguma coisa para resolver, é um produto que se venceu, você vai ter que passar por isso, mas você tem que chegar e dizer assim, vou passar por isso e não vou ficar nisso. Entendeu? Porque quem fica nisso
não consegue caminhar e nem evoluir. Então é você enfrentar, eu acho. Você não tem medo, você tem medo, ir em frente que vai dar certo. E é isso, pessoal. Coragem, né? E vamos enfrentar os desafios que o empreendedorismo traz. Mas que no final as, as benesses e os frutos que você vai colher vão compensar e são bem mais proveitosos do que você ficar parado e não colocar a cara no sol e enfrentar os desafios. E é isso. Até uma próxima e até mais.